Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, e estarei com vocês nessa terça-feira, das 11 horas ao meio-dia, novo horário da nossa quarta temporada do Fora da Curva. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo Facebook/Universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Mais de 147 milhões de eleitores e eleitoras foram às urnas em todo o Brasil nesse último domingo para votar nos cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Aqui em Pernambuco, mais de 6,5 milhões de eleitores e eleitoras registraram seus votos. Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, irão disputar o segundo turno das eleições presidenciais daqui a 20 dias. Bolsonaro teve 46% dos votos válidos e Haddad teve 29%. 513 deputados federais e 54 senadores foram eleitos. Pernambuco elegeu 25 deputados federais, sendo que 14 foram reeleitos. Apenas uma mulher irá ocupar o cargo de deputada federal pelo estado, Marília Arraes, do PT, que teve 193 mil votos. O PSB foi o partido que mais elegeu parlamentares da bancada pernambucana. Foram 5 no total, entre eles João Campos, que é filho do ex-governador Eduardo Campos e foi o candidato a deputado federal de Pernambuco mais votado, com mais de 460 mil votos. Para o Senado, Pernambuco elegeu Humberto Costa, do PT, com 25,76% dos votos válidos, e Jarbas Vasconcelos, do MDB, com 21,51%. 13 estados já decidiram os governadores no primeiro turno, como foi o caso de Pernambuco, que reelegeu Paulo Câmara, do PSB, com 50,70% dos votos válidos. Já os outros 13 estados e o Distrito Federal irão decidir seus governantes nesse segundo turno. São eles: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Também foram eleitos 49 deputados estaduais para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP. O PSB conquistou 11 vagas, sendo novamente o partido com o maior número de representantes no Legislativo pernambucano. 10 mulheres irão ocupar as cadeiras da Casa Joaquim Nabuco, número que dobrou desde a última eleição em 2014. Entre elas, a delegada Gleide Ângelo, do PSB, que foi a candidata a deputada estadual mais bem votada no estado, com 412 mil votos. Além disso, um coletivo de 5 mulheres irá ocupar pela primeira vez uma vaga da ALEP. O grupo do PSOL teve mais de 39 mil votos e é formado por Carol Vergulino, Joelma, Carla, Jolima, Cátia Cunha e Robeance Lima, a primeira mulher transexual a ingressar na Faculdade de Direito do Recife. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber o que as urnas revelam do Brasil. Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a participação de Joanildo Buriti, cientista político e pesquisador titular da Fundação Joaquim Nabuco, a Fundage. Bom dia, seja bem-vindo, Joanildo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária.
Contribui também com o nosso debate o professor de Economia da UFPE, Atenágoras Oliveira Duarte. Bom dia, professor. Bom dia a todos. E o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bom dia, Sérgio. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui. Bom, a gente está já com a Adriana. Olha, ontem no programa Fora da Curva foi falado do assassinato de um mestre de capoeira da Bahia, né, que foi assassinado porque expressou o seu voto, né, no PT, e ele levou, por conta disso, dessa discussão, 12 facadas. A gente encontra casos de situação de violência, de fascismo em outras situações. E hoje, infelizmente, uma delas foi vivenciada pela nossa companheira aqui de bancada, a Adriana. Bom dia, Adriana. Conta pra gente o que houve, querida. Olá, Manina, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o programa, bom dia, Joanildo, Atenágoras, Sérgio Miguel, Ana. Eu queria, na verdade, querida e queridos, que esse meu relato breve fez isso com um pedido, sabe, Manina? Um pedido de reflexão, um pedido de tomada de consciência, um desejo de paz, né? Mais do que um simples relato. Eu queria que soasse como um pedido para a gente, para todo mundo refletir. Agora cedo, 8h30 da manhã, não eram 9 horas ainda, por volta de 8h30, 8h40 no máximo, eu estava me dirigindo ao trabalho e eu presenciei uma cena, infelizmente, que será inesquecível para mim. É difícil até dimensionar a sensação, certamente muito ruim. Eu presenciei um senhor de meia idade, bem vestido, branco. Esse senhor estava num carro com um adesivo bem grande do candidato ao PSL. Esse senhor desceu do carro, ele estava na minha frente. Esse senhor obrigou 2 meninos. Quando eu digo menino, não é eufemismo, eram 2 crianças. Esses meninos certamente eram menores de idade, muito jovens. Esses meninos negros, muito jovens, foram obrigados a deitar no chão, com as mãos na cabeça, como se estivessem numa revista policial. Esses meninos estavam de frente a uma casa, eles tiveram que deitar no chão e foram ameaçados com a arma. Graças a Deus eu não entendo de arma, mas era um revólver prateado, e esse cara começou a ameaçar os rapazes. Eu presenciando tudo, muito nervosa, dentro do carro também. E, por sorte, a proprietária da casa saiu e relatou a este homem que conhecia esses meninos, que certamente esses meninos prestavam serviço na vizinhança. Foi aí que o cara disse que achava eles suspeitos, que eles estavam mexendo no muro ou algo assim. Foi quando ele olhou para mim e, ainda com a arma em punho, mandou eu ir embora. Eu disse que iria chamar a polícia. Eu não sei se ele tomou consciência da gravidade do ato e ele, enfim, baixou a arma. E eu saí, eu fiquei com muito medo. Mas mais do que medo, eu queria que isso servisse como aquilo que eu falei no comecinho, sabe? Como uma tomada de consciência coletiva da gente. Que essas pessoas não se sintam livres para cometer esse tipo de arbitrariedade, esse tipo de violência. Infelizmente, a gente está vendo cada vez mais esse tipo de situação acontecer. A gente não merece isso, né, Manina? Nosso Brasil é tão maior do que isso. Uhum. Nós somos tão maiores do que isso. É isso que eu queria deixar para vocês, né? Vamos refletir se é isso que a gente quer, se é esse Brasil que a gente quer. Adriana, toda a nossa solidariedade, toda a nossa indignação e no nosso desejo também, né, de que essas situações possam, assim como você coloca aqui pra gente, serem pensadas e serem redimensionadas. Que Brasil é esse que nós queremos para nossos filhos, para a sociedade atual? E ontem eu fiquei muito emocionada com você também, com o aniversário da sua filha e com o seu desejo de ter de presente para ela um Brasil diferente do que está sendo hoje, principalmente do que ocorreu agora há pouco de manhã com você. A nossa solidariedade, com certeza, pedindo também que o pessoal que acompanha o Fora da Curva comece junto com a gente a fazer essa reflexão. Muito obrigada e força, viu, minha querida? Eu que agradeço, querida. E um Brasil democrático para todas e todos nós. Esse é o nosso maior desejo, é por isso que a gente luta.
Muito obrigada. Gente, e aí depois de um relato como esse, eu passo a fala também para vocês também externar esse sentimento de preocupação e de se somar a esse pedido da Adriana por mais paz, né? Professor Atenágoras. Não, esse acho que o momento mais assustador da história que a gente consegue lembrar, porque a ditadura militar de 64 foi feita contrariando os interesses da maioria. Havia pesquisa que não foi divulgada na época, mas que o governo tinha apoio da maioria. Então a ditadura foi feita, foi imposta. O que nós estamos vendo agora é um fenômeno de natureza fascista em que parte da população é chamada a participar do processo, né? Do processo de autorrepressão, de tentar homogeneizar a sociedade segundo um determinado padrão. Então, assim, eu acho que eu não consigo lembrar de um momento mais grave do que esse. Porque aí não é só uma parcela que se mobiliza e usa o poder das armas para impor sua vontade. É a mobilização de milhões de pessoas dentro de uma sociedade baseada no ódio, baseada no medo, baseada na violência, baseada na irracionalidade. Então, o risco é gravíssimo e agora a gente precisa entendê-lo. Uhum. E aí eu acho que esses momentos aqui é apenas um pontapé, tem que debater muito, porque esse quadro que está saindo é bem complexo. Uhum. Começa pelo momento social, econômico que a gente vive, que é a maior crise da história do Brasil, maior que a dos anos 80, maior que a dos anos 30, em termos de impactos na economia. E é nesses momentos, quando a gente olha a história, fica muito claro que é nesses momentos que emerge a solução fascista, que é quando a classe capitalista não consegue dirigir o sistema, o grau de insatisfação social cresce, e aí a saída fascista é o mecanismo de usar essa insatisfação, usar essa como é que se poderia assim dizer, esse medo, né? Esse ódio. Por exemplo, esses rapazes que foram assim abordados dessa forma, eu acho que eles estão pensando que eles querem armas também. A solução não está mudando na compreensão de que é preciso construir uma outra sociabilidade. A solução vai dizer, eu também quero a minha. Abre-se aí um período de lógica de um faroeste, todos contra todos. Então é algo arriscado, que a gente precisa entender que tem essa raiz, e nesse sentido a gente precisa entender como essas pessoas pensam. Nem todo mundo que votou em Bolsonaro é fascista. Tem muitos que não estão entendendo a situação, que tem um elevado grau de desinformação, até porque os meios de comunicação ajudam muito nisso, e tem outros que estão desesperados. Nós temos 15 milhões de desempregados, 13 milhões de desemprego de quem desistiu de procurar emprego, outros tantos milhões de emprego precarizado. Sim. Nós temos 65 mil assassinatos por ano, minha gente. Se você reunir os 155 países menos violentos do mundo, não dá o Brasil. Imagina esse pessoal, essa população armada. Sem dúvida, mas o problema é que precisa entender como é que essas pessoas estão pensando. Essas pessoas saem de casa e não sabem se vão voltar. Exato. É dentro desse sentimento que as pessoas precisam de alguma base, as pessoas precisam de uma sustentação. E a sustentação que o fascismo dá é um processo de irracionalidade, ou seja, tampe os ouvidos, acredite nisso, se una pelo ódio, se una pelo medo. O ódio foi um mecanismo usado no fascismo italiano, o ódio foi usado no nazismo, porque é algo que aglutina, né? E é algo que dá um certo grau de segurança de sei para onde está indo. A realidade é complexa, exige reflexões, análises, correções de rumo. E quem cega a vista em torno do fascismo não precisa corrigir rumo nenhum, sabe para onde está indo. Esse grau de segurança, a pessoa sente necessidade disso. Quando você chega para uma pessoa dessa e começa a questionar, analisar, ela sente assim, como quem diz, vai tirar minha tábua de salvação. Então a gente precisa entender essa psicologia para a gente poder dialogar com essas pessoas. E reverter um pouco mais essa situação. Professor Joanildo? Veja, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que este pleito não revela a pujança da democracia brasileira. Esse pleito revela a deterioração da democracia brasileira. Ele revela como as instituições políticas nesse país, desde 2014, foram vergonhosamente solapadas, criando inclusive na população um desafeto ainda maior pelas instituições políticas do que o que existia até então, né? De tal maneira que propostas que, por todos os critérios, digamos assim, de evidência, de racionalidade, não têm compromisso democrático, são vistas pelas pessoas como sendo aquelas alternativas às instituições nas quais elas não acreditam. Quer dizer, ela não acredita. Então, há uma espécie de direcionamento dessa insatisfação popular que é real
e do ponto de vista da qualidade das instituições, é legítima, porque nossas instituições políticas são de péssima qualidade, elas não têm credibilidade do ponto de vista do quanto representam dos interesses e dos anseios maiores da população, mas a maneira como uma parte do eleitorado visualiza as alternativas, né, como o Antenagros acabou de chamar a atenção, é movido ou é baseada sobre muito ouvir dizer, muita desinformação, muita mentira, não é? Formando então na cabeça das pessoas, alimentando o que já são situações reais de perda, de negação de sofrimento, de negação de direitos, etc., um diagnóstico da realidade que é patentemente frágil, para não dizer falso, né? Mas a realidade é que estas eleições nos apresentam um país que empodera não simplesmente o voto conservador, não é, ou as alternativas conservadoras, mas agora abertamente alternativas de direita e de extrema direita. É verdade que a gente não sabe ainda dimensionar, mas uma parte desse eleitorado não é de extrema direita, não é fascista, não é? Mas o fato de que essas pessoas não consigam dimensionar as consequências de empoderar essas alternativas não exime delas a responsabilidade pelo que possa vir a acontecer. Sim, né? E quanto mais elas insistirem neste caminho no segundo turno, mais responsáveis elas se tornam. É aquela coisa assim, você sabe que você não conhece todos os detalhes da lei, aí você quebra a lei. Se você é pego quebrando a lei, não importa dizer que não sabia que existia uma lei que proibia aquilo. Em termos mais amplos, a gente pode dizer, você pode ignorar as consequências do seu voto, né? Mas quando essas consequências acontecem, a sua responsabilidade pelo que aconteceu está lá. Né? Está presente, lá. Né? Então acho que a gente tem esse negócio. Agora, qual é o outro lado também dessa moeda? Eu concordo com o Antenagros que o quadro é complexo e a gente precisa dizer isso. Porque um dos ingredientes dessa conjuntura é dizer que tudo é facilmente discernível, né? É muito fácil saber Existe o que está certo, o que né? está errado, etc. Mas vejam, nós temos um voto que desidratou os partidos que deram a principal sustentação do golpe, né? E é preciso dizer que nós vivemos numa situação de exceção em que as instituições existem formalmente, mas elas não cumprem mais nem as funções legais, nem as funções políticas que delas se esperam. Isso inclui o judiciário no Brasil, né? Então, esses partidos claramente perderam espaço, né? Como os partidos que cresceram do ponto de vista eleitoral são quase todos partidos conservadores, do ponto de vista da dimensão desse crescimento, mas alguns partidos da esquerda também conseguiram crescer. A esquerda no Congresso hoje vai representar, nesse novo Congresso, vai representar, assim, para sermos estritos em termos de que partidos a gente conta como esquerda, né? Eu não vou contar aqui nem a centro-esquerda, nem partidos muito ambivalentes, mas pensando nos partidos que a gente claramente identificaria como de esquerda, ela chega a 26% da nova Câmara. Isso é ainda mais conservador do que no Congresso atual, né? No entanto, se a gente pensar no voto para presidente, nos dois candidatos mais claramente alinhados à esquerda, que ficaram em segundo e terceiro lugar, nós temos 41% do voto. Então, não é também assim uma coisa que você possa descartar que uma parte do eleitorado continua identificando em propostas que têm claro compromisso com a democracia, com a luta contra a desigualdade social, a garantia, a defesa dos direitos. Uma parte significativa do eleitorado continua apostando nisso. Sim. Né? Então isso torna o quadro complexo e ressalta a importância de que se faça política, de que as pessoas, os cidadãos, se mobilizem em qualquer direção que julgue importante, porque não são simplesmente os partidos que vão conseguir fazer isso, nem são somente as lideranças que vão conseguir fazer isso.
O presidenciável Jair Bolsonaro teve mais de 49,2 milhões de votos em todo o Brasil. Contudo, com um percentual de 46,3% dos votos válidos, ele não foi eleito já no primeiro turno, possibilidade remota que foi ressaltada por alguns analistas. O PSL, legenda do candidato, saltou de apenas um representante na Câmara Federal em 2014 para 52 eleitos neste ano. O que esses números revelam para a gente, Antenágoras? Na verdade, os números em si não revelam, porque, na verdade, o processo que levou a esses números é que passa, por exemplo, pela estrutura de comunicação da campanha do Jair Bolsonaro, que saiu a parte do processo tradicional da mídia de televisão. Ele fez um largo uso das mídias eletrônicas, ele fez um largo uso do WhatsApp. E ele conseguiu fazer isso porque ele tem duas grandes bases pode até pensar em mais, mas duas que eu queria destacar. Uma é a base ideológica que norteia ele, que é o Instituto Milênio, que é Paulo Guedes, que é um agrupamento de ultradireita que se organiza internacionalmente e que aqui no Brasil vem fazendo um trabalho sistemático de luta política dentro das academias e de formação de um bloco, digamos assim, de luta, por assim dizer, de grupos, né? De grupos em todo o país. É suprapartidário em todo o país você tem esses agrupamentos, o MBL e outros grupos desse tipo. Então esse é uma base de sustentação dele. A outra base são as igrejas evangélicas. É verdade, tem algumas igrejas evangélicas que estão mobilizadas na defesa da democracia, se manifestando quanto a isso. Mas o grosso você tem um grande número que age enquanto partido. É um partido no sentido gramsciano do termo. Eles agem enquanto partido e eles têm uma capilaridade muito grande. Então, a campanha, a área de influência que se conseguiu atingir foi muito grande por fora. Ele teve 9 segundos na televisão. E isso não fez diferença nenhuma para ele. Na verdade, eu acho que ajudou. Porque ele lá na televisão fala o que ele fala ia comprometer, ia dificultar, ia perder voto. Ajudou mais por essa rede. Mas não foi meramente a estrutura de campanha, foi a mensagem. E a mensagem, que é mais fácil, porque é mais simplista, odeie, ali é a culpa dos seus males. Né? Tenha medo e use o ódio para enfrentar esse medo. Então, como a mensagem é mais fácil dentro de um momento de crise social gravíssima, você junta uma mensagem mais fácil de ser feita com uma estrutura capilarizada por todo o país e você tem um resultado como esse. Então, entender os meandros de como se formou esse agrupamento, de como agem essas igrejas, né? Dos graus de erro das pesquisas de opinião que erraram feio. Então aí já exige a gente se debruçar melhor no detalhamento. Mas a essência fundamental é que ele tem essa estrutura de ação. Joanildo? É importante complementar aí também o seguinte, do ponto de vista essas duas bases são muito importantes para explicar essa estrutura, digamos, alternativa de campanha, né? E a utilização de uma mídia que a gente talvez pudesse chamar de privada, que é o WhatsApp. Né? Quer dizer, você pode ampliar muito o número de pessoas, de grupos, etc., mas ela é uma mídia essencialmente voltada para um uso privado, né? Pelo menos até o momento. Eu li ela até circula em grupos muito restritos, né? E um dos facilitadores também, por exemplo, no Facebook ainda existe, digamos assim, uma alternativa de tirar as fake news, de ser, né, de chamar essa responsabilização do que está sendo postado. Mas no WhatsApp não existe uma legislação para estar. O WhatsApp está fazendo uma propaganda, inclusive agora, uma publicidade que as pessoas não passem boatos adiante, notícias inverídicas, verifiquem se recebe uma mensagem encaminhada, quem é mesmo que está mandando, etc. Eu vi isso no rádio anteontem e ontem, né? Mas isso é depois que tudo já aconteceu. Né? Mas enfim, então acho que esse é um ponto. No contexto das igrejas evangélicas, é preciso dizer, eu já estive aqui em mais de um programa falando sobre essa questão da religião no pleito, que o máximo que nós identificamos em pesquisas anteriores de apoio evangélico a Bolsonaro foi 40%. Né? E nós ressaltamos a tendência de ressaltar muito os 40% e deixar na penumbra que 60% não está participando desse processo. Né? Isso porque é importante? Porque sistematicamente nós estamos ouvindo agora, tanto por conta dos evangélicos conservadores, como por conta dos comentaristas no sentido mais amplo, os evangélicos. Então, o evangélico pensa assim, o evangélico pensa assado, etc. Isso está criando um grau de generalização
para um contingente da população que, apesar do seu crescimento exponencial nas últimas décadas, ainda não é majoritário e é dividido internamente. Quer dizer, nesse sentido, é importante chamar a atenção para o fato de que mais da metade do contingente de cerca de 50 milhões de evangélicos no Brasil não votou em Bolsonaro, não é? É óbvio que, como as principais lideranças dessas igrejas apoiam, a mídia que elas atraem é muito maior. Inclusive donos de mídia, né? Exatamente, porque isso já é uma coisa que vem desde os anos 80. Desde os anos 80, do centrão dos anos 80, quando a distribuição de canais de rádio e de TV começou a ser feita para garantir os 5 anos para Sarney, e muitas lideranças evangélicas foram beneficiadas naquele momento. Um outro aspecto que eu acho importante ressaltar aqui a respeito disso é que desse contexto do crescimento da direita, né, é que a gente também precisa estar atento ao que não é Bolsonaro, mas também é direita, né, ou também é conservadorismo político, que esteve ativamente participando do processo de desmontagem das instituições democráticas desde 2014 e que como eu disse, por exemplo, em relação ao Congresso, mas a gente vê isso também acontecendo em relação à própria Assembleia Legislativa de Pernambuco, os partidos que mais cresceram foram os partidos conservadores ou de direita, embora não necessariamente de extrema direita, né? Então, essa é uma campanha que revela uma capacidade de converter em votos posições políticas que até 5 anos atrás a gente nem sonharia que teriam tanta repercussão. Manina, dentro dessa assim, uma análise ainda primária, ainda que a gente ainda precisa se debruçar melhor sobre tudo isso, mas essa formação dessas bancadas, por tudo isso que foi falado aqui, a gente começa a perceber também uma mudança no perfil dessa direita que está chegando nas casas legislativas. Me parece que pelo menos existe uma renovação, me parece. Uma geracional, que é mais comum. Você vê muito o Júnior, o filho, ali aquele, ou a mulher, parece que está tendo essa coisa. Mas o que é mais diferente nessa é que parece que não é aquela direita orgânica dos partidos tradicionais que estão ali há décadas. A gente vê um monte desse pessoal derrotado. Mas é uma direita que vem desses movimentos de rua e principalmente desses movimentos das redes sociais. Esse pessoal do MBL, uma Janaína Pascoal tendo uma votação daquela, é o pessoal que se adequou a essa nova coisa que a gente vem falando aqui, essa nova configuração, que a TV perde menos importância, o horário eleitoral, que durante muito tempo desse processo de redemocratização era a disputa ali, partidos foram criados, donos de partidos negociavam, ficavam ricos, negociavam apoio para cada daqueles 3 minutos, 1 minuto. O cara que domina um partido, ele tinha um poder de negociação com os outros por causa daquele tempo na televisão. E me parece que agora esse tempo não é mais a coisa mais preciosa. Ideal, exatamente. O cara que tem mais tempo, me parece até que ter esse tempo todo já começa a ser um problema. Agora, isso pareceu muito com a eleição de 89, né? Vários aspectos dessa eleição lembram a eleição de 89, nesse sentido, fragmentação do número de candidatos, esse descompasso entre o tempo de horário eleitoral não se convertendo em percentual de votos, né? As pessoas ligadas ao governo que está no poder recebendo muito baixa votação. Então tem vários elementos aí. Candidato com aquela de um partido pequeno, com aquele do outside. Exatamente. Se repetindo como faço como tragédia, não sei. Exatamente. Provavelmente como tragédia. Tá mais pra tragédia. Exato. Eu queria falar alguma coisa sobre esse tema da renovação, né? A gente avalia a renovação de uma maneira mais generalista pelo percentual de novas pessoas que entram para aquele cargo, seja deputado, senador, deputado estadual, em relação à Câmara ou à Assembleia anterior, né? Certo. Nesse sentido, o Brasil tem tido níveis razoavelmente elevados de renovação.
E eleição após eleição, o nosso diagnóstico é sempre que não está renovando nada. Quer dizer, entra gente nova, mas o conteúdo da política continua o mesmo. E eu estou absolutamente descrente de que esta eleição mudou qualquer coisa em relação a isso. Não mudou. Se a gente pensar, por exemplo, no Senado, em que houve 87% de renovação, somente 20 pessoas realmente nunca tinham passado pelo Senado, tá? Ou não estão voltando. E somente 9 pessoas estão sendo eleitas pela primeira vez para qualquer cargo. Tá? Então, isso dos 2/3 de renovação aí, na verdade foi 2/3, 66%, né? Desses 2/3 de renovação, o que de fato, do ponto de vista de quem está entrando na política, isso constitui, são 9 pessoas. Tem pessoas que estão voltando, velhíssimos caciques, como por exemplo Jarbas Vasconcelos, Esperidião Amin, estão voltando para o Senado, né? Se a gente pensar em termos da Câmara, esse mapeamento ainda não está muito claramente feito, são 53% em princípio de renovação, mas tem muita gente que está entrando que daqui a 1 ano ou 2 a gente vai ter certeza de que não estão trazendo absolutamente nenhuma renovação. Então, a gente precisa começar a ter uma visão mais crítica do que é que a gente chama de renovação no Parlamento brasileiro. Muito bem, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h32. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal. TV Universitária, Canal 11. Ligue para ver. É só saber. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção, Rádio Agência Nacional. Universitária FM 99.9. Fora da Curva. Jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. E nós estamos de volta e você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM 820 AM também e pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. Lembrando que o Fora da Curva será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9h da noite de hoje e você também poderá acompanhar esse e todos os demais programas no nosso canal do YouTube. O programa de hoje está perguntando o que as urnas revelam do Brasil. E aí a gente vem falar um pouquinho do nosso Nordeste.
O presidenciável do PSL não ficou em primeiro lugar dos votos válidos em nenhum dos 8 estados do Nordeste. Fernando Haddad, do PT, ficou em primeiro em 7 estados da região. Ciro Gomes ganhou no Ceará, que é o reduto eleitoral do candidato. Após esse recorte ser divulgado, apoiadores do militar da reserva chegaram a atacar e instigar os nordestinos pelas redes sociais. Do outro lado, eleitores de Haddad e Ciro declararam orgulho de ser nordestinos e divulgavam hashtag Aqui Não, em referência à derrota do candidato do PSL na região. Gente, qual é a importância da influência do Nordeste nesse segundo turno? Professor Atenágoras. Não, só tem segundo turno por causa do Nordeste. Foi o que... Nordeste e o Pará. Homenageamos também o Pará, que também ajudou nesse sentido. Agora, a dinâmica política, já houve a época em que o Nordeste era a parte mais conservadora do país. A dinâmica política está sempre renovando, e aí tem o histórico dos processos. Os governos do PT propiciaram na região Nordeste políticas de proteção social que tiveram impacto relativo maior do que em outras regiões do país. E também acabou propiciando uma dinâmica política de manutenção de uma maior organização social no Nordeste, por todo o interior, por toda a região, que também faz a diferença nesse momento. Lembrando que isso também não é homogêneo. Aqui no Recife de longas transições de luta social progressista, Bolsonaro deu ganhou voto para Bolsonaro. Então não foi um processo homogêneo. A gente precisa entender também a diferença. Na verdade, a tendência foi que Bolsonaro tivesse saído bem melhor do que no resto do estado, né? Mas aí conta exatamente os instrumentos de ação política que o Bolsonaro tem, as redes de ação que ele tem. Isso, então esses grupos de ultradireita, essas instituições de ultradireita, essas redes de algumas igrejas evangélicas, elas têm mais força, na verdade, na capital. O interior acaba tendo uma outra dinâmica. Isso. Vai se vir, sem dúvida, de que de patamar fundamental, e tem um potencial de diferencial de votos entre a opção democrática e a opção fascista, o Bolsonaro, que possa realmente fazer essa diferença. A gente tem que lembrar que ele teve 49 milhões, o Bolsonaro, mas tem 71 milhões de pessoas que ou votou nulo, ou votou branco, ou votou nos outros candidatos. Tem muito voto em disputa. É um contingente muito grande. A eleição não está encerrada. Ao que se quer falar. É claro, ele leva vantagem comparativa, mas são 71 milhões, há muita disputa. A questão aí é como é que se disputa isso. E aí eu até queria comentar isso mais adiante. Mas em termos de contribuição ao processo político, o Nordeste e o Pará estão exatamente liderando uma alternativa mais democrática. Isso. Bom, eu acho que é isso mesmo. Em relação ao Nordeste, em todos os estados, de uma maneira mais ou menos pronunciada, a tendência foi muito semelhante. E algo mais curioso que eu acho que vale a pena ressaltar, assim, dos 13 estados em que a eleição para governador se resolveu no primeiro turno, 7 são do Nordeste, né? Sendo que desses 7, 3 desses 13 estados, 3 governadores são do PSB, 3 governadores são do PT. Quer dizer, quase a metade desses estados onde a eleição se resolveu no primeiro turno, elegeram governadores do campo da esquerda, né? Ainda que a gente possa levantar algumas sombras sobre a posição do PSB nos últimos 3 anos na política brasileira, né? Mas tem uma tradição muito clara, né? O outro aspecto importante aqui, de fato, é chamar a atenção para o seguinte: também nos estados do Nordeste houve bastante abstenção e votos brancos e nulos. Inclusive, curiosamente, no caso da eleição para governador, os 4 estados com maior percentual de brancos e nulos são todos do Nordeste. E desses 4 estados, Pernambuco é o maior deles, depois vem Alagoas, Sergipe e Paraíba. Desses 4 estados, 3 eleições se resolveram no primeiro turno. Então, provavelmente, a abstenção deva ter sido, pesou um pouco bastante, né, nessa definição. Mas, de qualquer forma, é significativo ressaltar que, como o Antenágoras chamou a atenção, mesmo no Nordeste, ainda tem muito voto em disputa, né, que a gente gostaria que pudesse ser... exatamente, a gente gostaria que pudesse ser, indo a tendência da região inteira,
direcionado para a candidatura Haddad, mas não há ainda garantia disso. Inclusive, não há garantia de que essas pessoas vão mudar de posição. Quem assistiu à entrevista ontem dos candidatos, Bolsonaro falou diretamente para o Nordeste. A gente percebe que a preocupação, ele falou em Bolsa Família, ele ressaltou também que, apesar de ele ter sido derrotado em todo o Nordeste, se comparar com a votação com outros candidatos da direita, teve lá, ele acha que foi uma votação. Então, a estrutura dele de marketing tudo vai voltar também as baterias para cá, para tentar. Então, não são favas contadas essa coisa aqui. Mesmo em Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são estados, especialmente no Rio de Janeiro, onde o estrago foi muito grande, né? Primeiro, em Minas Gerais, a decisão para o governo do estado não aponta para um partido diretamente alinhado com a candidatura pelo menos ainda não, com a candidatura de Bolsonaro, mas mesmo nesses estados a abstenção, votos e nulos é superior a 30%. É superior à própria média nacional, quer dizer, à própria média nacional. Então, isso não muda muito de um estado para outro no Brasil. Quer dizer, nesse sentido, a gente tem uma situação com duas caras. De um lado, pode permanecer a tendência de sempre e esses votos, embora disponíveis, na verdade não vão ser disputados. Ou pode significar que a eleição realmente está em aberto em todos os estados, independentemente de quem ganhou as eleições nos estados no primeiro turno. E as candidaturas vão investir nisso, né? Nessa possibilidade. E olha, mais alguns dados, certo? Apesar da crescente e abrangente articulação das questões feministas no debate público, as mulheres ainda são minoria na política. O Tribunal Superior Eleitoral informa que a cada 10 candidatos das eleições de 2018, apenas 3 foram mulheres. Neste ano, o número de mulheres eleitas se manteve o mesmo no Senado Federal. Foram 7. Já na Câmara, houve um aumento de 51% em relação a 2014. 77 deputadas federais vão ocupar o Congresso Nacional. O número de negras saltou de 10 para 13, o de brancas de 41 para 63 e de indígenas de nenhuma representação para uma, que Roraima elegeu a primeira mulher indígena na Câmara Federal, Joênia Wapichana, que ela pertence à candidatura da Rede. O que esses resultados, então, revelam sobre essa questão da representatividade feminina na política? Como é que vocês veem a participação da mulher e esse novo quadro, né, dentro desses dois espaços de poder? Veja, eu acho que a despeito do que se tentou fazer denegrindo ou melhor, tentando lançar sombra, dúvidas sobre a competência das mulheres, sobre a competência das mulheres, mas eu digo, na véspera das eleições, a gigantesca manifestação pública das mulheres, setembro. Né? Isso tentou distorcer completamente o significado e o conteúdo daquela manifestação. A gente tem totalmente esquecido pela mídia, né? A mídia brasileira simplesmente, inclusive quando fez matérias, colocou tanto o movimento das mulheres do dia 29 no mesmo patamar de alguns pequenos movimentos que aconteceu em prol do outro candidato. Exatamente. Né? Então, assim, a despeito disso, a gente tem, de fato, uma situação que aponta para algum progresso. É uma luta ainda de muitos anos pela frente, né? Se a gente imaginar, por exemplo, Pernambuco, 20% da Assembleia hoje é representada por mulheres, né? Mas há estados como Goiás, onde essa representação é de menos de 5%, e no estado de Mato Grosso é 0%, nenhuma mulher eleita, né? No Amapá, por outro lado, 1/3 da Assembleia Legislativa é formada por mulheres. Então, enfim, é um quadro bastante heterogêneo, não é? Mostra que há um segmento das mulheres no Brasil que já consegue entender o significado das demandas por igualdade de gênero, que são demandas por igualdade de participação, são demandas por igualdade ou pelo menos equidade de renda, são demandas por respeito e integridade física até, quer dizer, não serem vítimas de violência injustificada. Então, mas isso ainda é um desafio muito grande para a sociedade brasileira toda.
E a gente vê que mesmo o voto em Haddad não significa necessariamente, não traduz necessariamente uma sensibilidade das pessoas para a importância de ter mulheres no parlamento. Há outros debates que não dizem respeito à eleição, mas ao sistema eleitoral brasileiro. Isso a gente precisa pautar em outros momentos, porque embora haja países onde seja obrigatório, né, um sistema de cotas que assegure cada vez mais a paridade nessa representação, nós temos uma utilização profundamente instrumental dos partidos das exigências legais para as candidaturas femininas, inclusive para presidente, como a gente viu nessa eleição. Antenágoras. Veja, quando você tem um avanço de uma mentalidade fascista e misógina, portanto, também, de ódio às mulheres, de enquadrar as mulheres no limite delas, você também teve uma reação. A sociedade brasileira está reagindo. E aquelas manifestações do dia 29 foram belíssimas. E você tem, nos espaços de reação por todo o país, um protagonismo das mulheres, né, tomando a sua iniciativa. Agora, não é na proporção do que a gente precisa ainda, não está nas margens do que é necessário. Os resultados obtidos ainda estão bem abaixo do que precisaríamos para uma trajetória compatível às nossas necessidades de maior protagonismo da mulher. Não elimina o fato de que isso precisa ser equacionado também dentro dos movimentos sociais, ou seja, mesmo aqueles que se propugnam, que defendem o maior protagonismo para a mulher, o combate à discriminação, carregam uma herança de uma sociedade que é machista. Então é um trabalho duplo de enfrentar aquele machismo assumido, descarado, né, da base social do Bolsonaro, e também os resquícios machistas, as dificuldades de tratar a questão com a devida maturidade por parte de quem quer mudar essa estrutura social. Então é um trabalho longo, mas que as mulheres estão tendo protagonismo de quem está fazendo seu papel nessa conjuntura de enfrentamento ao fascismo. Antenágoras, ainda dentro desse tema, na Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco, a gente também teve um aumento da participação feminina. Foram eleitas formalmente 10, mas se você contar com as juntas, que é uma experiência também super interessante, que são 5 mulheres, teremos 14 representantes mulheres atuando. As juntas foi eu acompanhei jornalisticamente aqui pela Marco Zero, a gente acompanhou quem tem o projeto da Algisas, a gente acompanhou as candidaturas das mulheres, e a junta, pelo ineditismo e pelo que significava, a gente também acompanhou de perto. E é uma coisa que precisa ainda ser melhor estudada, É interessante, me parece, num primeiro momento, que esse sucesso eleitoral, as juntas, ela teve perto de 40 mil votos, e ela só conseguiu arrecadar para a campanha menos de 40 mil reais também. Foi se a gente fizer uma conta, voto mais barato, foi 99 centavos o voto. Então eles não tinham uma estrutura de dinheiro, mas houve uma mobilização interessante, e a reação que me pareceu bastante interessante, que meio que nessa um protesto, uma reação à maneira como é feita a política. As pessoas estão querendo, tanto por um lado mais conservador, mas como um lado também mais progressista, as pessoas estão querendo novas formas de fazer política. Eu acho que é uma coisa que é para ser observada com muito interesse, como é que vai ser também esse mandato, a mandata, como elas chamam, delas lá, uma nova forma também de se organizar, de representatividade. Eu não sei, é uma coisa que estou bem curioso para acompanhar. Gente, dentro desse quadro, nesse contexto, né, de lutas, de mudança, principalmente de uma população que, por um lado, está sendo ameaçada, inclusive, né, da sua própria existência, também as candidaturas LGBTs tiveram uma importante expressão no sentido de dar essa visibilidade. O número de candidatos e candidatas LGBTs cresceu 386% em relação à eleição de 2014. 160 candidaturas
candidaturas concorreram a diversos cargos, principalmente a deputado federal e estadual. Entre elas também candidaturas de transexuais, especificamente o número passou de 5 candidaturas em 2014 para 47 este ano. Em Pernambuco foram 3 candidaturas, todas mulheres. Robionce Lima, do coletivo Juntas, que o Sérgio Miguel acabou de falar, ela é formada em Direito e também mais 4 mulheres nessa chapa que se somaram a essa disputa tão diferenciada que foi a chapa das Juntas. São Paulo, por exemplo, elegeu também uma candidatura coletiva composta por uma mulher trans e pela primeira vez uma mulher trans foi eleita deputada estadual por São Paulo, que foi a Érica Malunguinho da Silva pelo PSOL. Então, dentro desse quadro de mulheres chegando até lá, ainda num quantitativo aquém da capacidade, né? E essa população que está sendo tão ameaçada, estar nesses espaços de poder, legislando. Como é que vocês avaliam essas candidaturas dentro dessa política que nós vivemos a nível de Brasil? Só lembrando que a gente já está, 11h51, nos encaminhando já para o finalzinho do programa e a gente vai pedindo mais uma tentativa de objetividade para que a gente possa fazer mais uma pergunta e fechar também a nossa programação. Bom, eu só acho assim, a gente precisa pensar que a política é sempre um jogo de relações e se ela é tensionada de um lado, frequentemente ela produz reações organizadas de outro lado. Então, a forma como as pessoas gays, lésbicas, enfim, toda essa comunidade LGBT no Brasil foi achincalhada, agredida, discriminada nos últimos anos, para não falar desde sempre no Brasil, tem produzido crescentemente uma consciência de si e da necessidade de mobilizar-se e organizar-se para construir uma voz pública, uma voz política. E é isso que está acontecendo. E há um segmento da sociedade que já reconhece isso, independentemente da sua própria condição de gênero ou da sua opinião, às vezes, reconhece o direito dessas pessoas de se mobilizarem e de se constituírem como representação. É bom lembrar que o mecanismo, o recurso ao ódio como instrumento de política não precisa ficar preso a uma figura só. Então tem o ódio ao PT, mas tem o ódio aos LGBTs também, que é muito intenso. A homofobia é extremamente intensa no movimento fascista. E é claro que você provoca uma reação. Agora, eu acho que a reação é importante, a ocupação dos espaços institucionais, mas o espaço institucional é uma dimensão. A organização social, a organização dos movimentos sociais é peça mais importante do que a ocupação dos espaços institucionais, sem prejuízo que sim, é um avanço. Mas é mais importante ainda a presença dentro dos movimentos sociais com a sua pauta. Gente, a gente trouxe para cá um contexto, das candidaturas que conseguiram romper com todo esse processo, do fascismo e chegaram até lá, E também a gente tem de um outro lado também candidatos e candidatas que representam esse fascismo, que chegaram nesse mesmo espaço de poder, obtendo eleições assim que chocam a gente pelo quantitativo, Uma Janaína que mais de 2 milhões, o próprio filho do Bolsonaro dentro desse contexto também, que prega a questão do fascismo. Tem duas realidades, vão estar convivendo ali, Quem luta pela democracia e que tem também os seus valores, que defende uma outra posição arbitrária e contrária a isso. Como é que vocês imaginam que vai acontecer nessa segunda eleição? O que o Brasil pode esperar nesse segundo turno? O que a gente pode esperar? O que a gente desejaria que acontecesse? Veja, o que me preocupa particularmente é a forma que o PT vai compreender a situação. Então, eu tenho visto do PT a sinalização meio como se fosse assim: eu tenho um eleitorado que não me compreendeu, então vou lembrar a ele as coisas boas que eu fiz. Nenhum eleitorado é fixo numa força política. O PSDB já ganhou eleições, já teve ampla maioria. E esse eleitorado, parte desse eleitorado, depois votou no PT. Então há um eleitorado que não é de nenhum partido, não é preso a um partido. Nenhum partido é dono dele. Depende do que está em discussão. Sim. Então é preciso ter a compreensão da natureza desses votos em Bolsonaro. Não é listando as obras de Haddad que você vai mudar o público que anulou o voto, que votou em branco. Porque o que eles estão preocupados não é se foi feita essa ou aquela obra. É uma disputa de mentalidades.
E é no confronto de mentalidades que você tem que travar o debate para aquela pessoa que votou nulo, que votou branco. Esse daí é que você tem que chegar e explicar o que está em jogo. A sociedade fascista não vai trazer mais segurança. Alguma dúvida? Dê uma olhada na intervenção militar no Rio de Janeiro. Resolveu o quê? Piorou a situação da violência. Você, para encarar o problema da violência, tem que encarar com inteligência. É uma boa sinalização que a delegada que teve mais votos faz um trabalho policial com inteligência. A questão de segurança precisa ser tratada dessa forma. Então você tem que identificar as razões que levaram ao voto em Bolsonaro ou que levaram ao voto nulo e voto branco. E não repetir argumentos que são para um público que já votou no PT e que vai voltar a votar no PT. Nesse sentido, eu acho que tem mais responsabilidade nesse momento. Continuo achando que o cenário está em aberto, não está resolvido, mas tem mais responsabilidade aquelas setores progressistas que não são petistas e que tem que se engajar. Eu acho que toda a sociedade viva, toda a sociedade progressista precisa engajar, porque é muito sério os riscos que estão colocados, e precisa fazer esse trabalho de diálogo, de ouvir a outra parte, de entender as circunstâncias que levaram a essas posições, para poder dar respostas. E a resposta tem que ser no sentido de dizer, olha, o que está dizendo de outra maneira, disputa de segundo turno não é disputa em torno de programas, afirmativo de programas, mas é de rejeição do outro. A Haddad vai fazer uma frente que vai envolver setores mais da esquerda, setores mais de centro. Vai conseguir consensualizar os programas? Não vai. O que unifica esses diferentes setores é a rejeição ao fundamental do outro programa. Do mesmo modo, dentro do bloco do Bolsonaro, há uma diversidade. Uma diversidade de pessoas que se unem no ódio ao PT. Então, é uma disputa contra um outro projeto. E é essa compreensão e é esse diálogo que precisa ser travado. Olha, primeiro trabalhar contra esse ódio cego ao PT. Isso é irracional. Mas também compreendendo, sinalizando a natureza do regime que está sendo construído. Professor Joanildo. Claro, bom, muito rapidamente agora eu queria só chamar a atenção isso, que primeiro, o segundo turno só há duas escolhas, né? Só há duas escolhas. Naturalmente, quem resolve não ir ou quem resolve votar branco e nulo e tal, enfim, essa é sempre uma opção possível, mas as opções reais que de fato levarão à formação de um governo ou de uma representação são duas, né? E por todos os elementos que a gente pode juntar de evidência histórica, de evidência contemporânea, o conteúdo da mensagem de Bolsonaro, o conteúdo de grande parte das propostas de Bolsonaro tem um nome: fascismo, nazismo. E há grupos explicitamente fascistas e nazistas que estão diretamente na organização e na mobilização dessa candidatura. O que é que vão fazer as pessoas que perderam as eleições ou os eleitores que votaram nos candidatos que perderam as eleições? Precisarão julgar se a opção que eles querem fazer pelo Brasil é uma opção que nos levará, sim, numa rota horrível de desintegração da ordem democrática que já está muito combalida. A nossa democracia está hoje muito frágil, doente, e se nós permitirmos que essa alternativa prevaleça, nós estaremos dando tiro de misericórdia, para usar um termo que já está se tornando tão banalizado agora, né, no que resta de um Estado de Direito. Muitíssimo obrigado, professor Joanildo, professor Antenágoras, e o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, amigo e amiga ouvinte, que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. O nosso programa vai ser reprisado às 9 da noite aqui na nossa rádio pública. O Fora da Curva teve a produção de Henrique Jonatas e Roberto Peixoto, na locução Manina Guiar, coordenação Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, nos trabalhos técnicos Chico Rocha, nas redes sociais Henrique Jonatas, Roberto Peixoto e Larissa Silva. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema Como Fazer um Mandato Coletivo na Assembleia Legislativa, e recebe aqui as juntas. Obrigada pela companhia. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire.
Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.